Mentiras na infância. Por que acontecem e como lidar com elas? Eu sou a Fernanda Almeida Ferreira, psicóloga clínica de crianças e adolescentes e especialista em orientação aos pais. Atire a primeira pedra aqui, pessoal. Quem nunca contou uma mentira quando era criança? A maioria de nós mentiríamos para se proteger da punição ou até mesmo da desaprovação dos adultos ou das pessoas que estivessem com a gente naquela situação. Então, os pais que punem, que julgam ou dão sermões nas crianças, eles aumentam as chances de seus filhos mentirem como um mecanismo de defesa. Então, prestem atenção. Entre os 2 e 4 anos de idade, já pode-se observar algumas mentirinhas das crianças. E isso, pessoal, acontece porque nesta fase a criança ainda não consegue diferenciar o que é fantasia da realidade. E aí, então, fiquem muito atentos. Entre os 5 e 7 anos de idade, a mentira, ela pode ser uma forma de testar os limites da criança com os adultos. Então, nesta fase, é muito importante que os pais se policiem quanto às mentiras que eles mesmos contam quando estão próximo às crianças ou até mesmo contam para as próprias crianças. Precisa ter muito cuidado quanto a isso, pessoal. A mentira, ela torna-se intencional mais ou menos a partir dos 7 anos de idade, tá? Quando a criança já pode e já consegue diferenciar a realidade da fantasia. Nós precisamos lidar com as razões pelas quais as crianças mentem, até mesmo antes de ajudá-las a desistir dessa necessidade de mentir. Afinal, pessoal, por que as crianças mentem, né? Fica essa dúvida na nossa cabecinha. Então, normalmente as crianças mentem pelas mesmas necessidades que os adultos têm, né? Que os adultos sentem essa necessidade. Então, vamos pensar um pouquinho. As crianças mentem porque elas podem se sentir presas. Elas mentem porque têm medo da punição ou da rejeição. Elas também mentem porque elas sentem-se ameaçadas. As crianças pensam que mentir pode tornar as coisas mais fáceis para todo mundo que está na situação com ela, ou para os adultos, ou para os amigos, enfim. E muitas vezes, pessoal, mentir é um sinal de baixa autoestima. Então, vamos ficar muito atentos, porque a criança ou o adolescente mente porque acredita que precisa parecer melhor ou diferente do que do que eles são. E aí eles serão aceitos, né? Pois eles não se sentem bons o suficiente como eles são. Então eles acreditam que a mentira é uma possibilidade de ser melhor, né? Outro motivo que pode levar as crianças a mentirem é o exemplo dos próprios adultos. Isso é muito importante. Se o adulto pede para a criança dizer que não está, ele está ensinando a criança a mentir. Se o adulto pede a criança a dizer à criança que não está
quando o telefone toca, por exemplo, isso pode confundi-la quanto à questão dos valores da verdade e da mentira, né? Porque ele falou, opa, mas meu pai está pedindo para eu dizer que ele não está e ele está. Então fica essa dúvida. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui algumas dicas de como vocês podem lidar com as mentiras na infância. Olha só, pessoal, pare de fazer perguntas que convidem a mentir. Por exemplo, não pergunte se você já sabe a resposta. Vou te dar aqui um exemplo, tá? Se você já sabe que a criança ainda não terminou a lição, por exemplo, você, ao invés de perguntar, você já terminou a sua lição de casa? Você pode dizer assim para a criança, percebi que você ainda não terminou a sua lição. Qual é o seu plano para terminá-la antes do jantar? Você percebe como muda a nossa postura em relação às crianças? Outra dica, pessoal, concentre-se nas soluções ao invés de culpar as crianças de alguma coisa que aconteceu. O que podemos fazer para você organizar o seu quarto, por exemplo? Ao invés de, você já limpou o seu quarto? Então, quando você vai questionar as crianças, não adianta você querer bater de frente e dizer que a criança está mentindo. Você pode dizer da sua percepção em relação à fala dela. Por exemplo, isso soa como uma boa história. Você tem uma imaginação muito criativa, muito boa. Me conte mais sobre isso em determinadas situações, né? Outra dica, pessoal, seja honesto. E você pode dizer para a criança, isso não parece verdade para mim. Mais uma dica, seja empático, pessoal. É comum não queremos dizer a verdade quando estamos nos sentindo assustados ou ameaçados de alguma forma. E você pode dizer isso para a criança. E eu me pergunto, o que posso estar fazendo para que você não se sinta seguro em me dizer a verdade? Então, pessoal, são dicas muito valiosas que vocês podem utilizar para respeitar cada momento da criança. Outra dica, respeite a privacidade da criança quando ela não quiser compartilhar com você qualquer situação. Isso elimina a necessidade de mentir para proteger a sua própria privacidade. Então, o respeito é fundamental nesse momento onde você precisa respeitar se a criança quer ou não contar alguma situação para você. Ficam aqui essas dicas. O seu filho, pessoal, merece esse cuidado. Até a próxima!